graças, porque só Tu és Deus. Te adoramos, Senhor, porque Tu és a nossa salvação, a rocha, Senhor, em quem nós confiamos, em quem depositamos a nossa confiança. Nós sabemos, ó Deus, que em Ti encontramos o nosso descanso. Em Ti encontramos a nossa fonte, Senhor, fonte de vida e fonte de alegria. Te bendizemos, ó Deus, por isso. Entregamos esse culto nas Tuas mãos, para que o Teu nome seja honrado em nosso meio, para que a Tua presença seja honrada aqui, Senhor, porque Tu és o único motivo de estarmos nesse lugar. Glória, Senhor, a Ti. Aleluia. Celebramos o Rei da Glória nessa
Glória a Deus. Aleluia. Porque aquele que era, e é, e sempre será. Amém? Pode se acomodar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós queremos meditar sobre encontrando o verdadeiro descanso. Vamos olhar para o Evangelho de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Verso 30 até o 44. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos se repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém. Esse texto aqui, ele mostra um contexto, alguns acontecimentos, algumas coisas que estão ocorrendo aqui. A gente pode olhar para o texto, vocês estão com a Bíblia fácil, mantenha aberta aí no texto. E a gente olhando para ele, a gente vai ver então um pouco do contexto. Nós vemos primeiro que Jesus havia enviado os 12. Quando a gente olha lá no início do capítulo, a gente vai ver que Jesus chama os 12 e os envia de 2 em 2 para que eles vão aos lugares e ali anunciem o Evangelho do Reino, expulsem os demônios, curem os enfermos. E então os discípulos vão. E o texto aqui, a partir do verso 30 que nós lemos, é quando eles estão voltando. Agora é o retorno. É quando eles voltam e estão dando um relatório para Jesus. Então Jesus tinha enviado os 12 para isso. E ele havia dado uma instrução para eles: nada levar. Não leve alforje, não leve bolsa, não leve 2
capas, não se preocupe com nada. Nos lugares onde vocês chegarem, na casa que vocês forem recebidos, aí ficai até que vocês tenham que sair. Então eles não podiam levar nada com eles. E eles vão, lá eles pregam, lá eles anunciam o Evangelho, lá eles libertam muitos oprimidos do diabo. Então muitos possessos são livres ali. Eles também curam inúmeros enfermos. E essas duas palavras estão aqui no texto. Muitos que eram oprimidos pelo diabo foram libertos. Inúmeras pessoas enfermas foram curadas. Então quando a gente olha isso, eu pergunto para vocês, precisavam descansar ou não? Jesus chegou para eles e disse, vão. E eles vão, de 2 em 2. Eles entram na cidade, vão abordando as pessoas, e eles conseguem anunciar o Evangelho, eles conseguem curar inúmeros enfermos. Então não são os 12 juntos, é de 2 em 2. Então quando chega num lugar, é 2. E são inúmeros enfermos e muitos opressos que são libertos. Então o que a gente conclui? Que eles estavam bem cansados. Porque cansa, não cansa? Gente, a gente pode fazer a obra de Deus. Glória a Deus, Ele renova as nossas forças, mas nós somos humanos. Então a gente precisa renovar, precisa recarregar as baterias. Por que eu saí de férias? Porque eu precisava recarregar as baterias. Porque eu sou humano, certo? Por que a gente descansa? Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre o Shabat. Mas por que Deus falou sobre tirar um dia para descansar? Porque nós somos humanos. Nós precisamos do descanso. Então aqueles discípulos, depois de passarem um tempo atuando, trabalhando arduamente, obedecendo aquilo que Jesus havia mandado eles fazerem, Jesus sabe que eles estão cansados e que eles não tinham nem tempo para comer, porque sempre estão sendo assediados pelas multidões. Então o que Jesus faz? Ele diz, verso 31, vinde repousar um pouco. Vamos descansar. Vamos para um lugar separado, vamos para um lugar à parte, vamos para um lugar isolado, onde ninguém vai nos encontrar. Uau, Jesus que está falando isso. Porque Ele entende o nosso cansaço. Ele entende o nosso esgotamento. Ele não exige de nós mais do que nós podemos. Jesus olha para eles e diz, vamos descansar. Vocês estão cansados. Mas não vamos para qualquer lugar. Vamos para um lugar isolado. Vamos para um lugar bem separado. E aí eles pegam e vão. O texto diz aqui que eles foram sós, quer dizer, ninguém mais, não foi nenhum convidado a mais. É Jesus e os discípulos no barco para um lugar solitário. No entanto, uma multidão aparece. Eles ficam sabendo, olha, Jesus com os discípulos estão atravessando o mar, eles vão chegar lá naquele ponto. Ele não está atravessando de um lado para o outro, ele está atravessando um dos cantos, agilizando, né, o caminho. E quando ele está passando por ali, então as pessoas estão vendo e começam a correr. Olha, ele está indo para tal ponto, e começam a ir para aquele lugar. E aí estão esperando Jesus. Quando Jesus chega do outro lado, aquela multidão já está lá esperando por ele, pelos discípulos. Então o plano de descanso foi frustrado. Imagina agora, eles trabalharam, e de repente, quando eles pensam assim, finalmente vamos sentar, descansar, vamos comer, e aí, nada disso, aparece uma multidão. E aí, diz o texto, que a multidão se aproxima e Jesus tem compaixão daquelas pessoas. Verso 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então eu imagino agora que Jesus está ali com os 12 e de repente aparece a multidão.
despede a multidão. Jesus não manda a multidão embora. É isso que eu quero que você entenda nesse momento, esse quadro. Eles estão saindo de um trabalho árduo, eles estão na expectativa de poder descansar e comer. Só que quando eles chegam depois, no outro ponto da travessia, uma multidão já está esperando. Imagina comigo agora o grau de frustração dos discípulos. Você consegue imaginar isso? Você já passou por isso? Você está fazendo algo que ocupa o seu tempo, ocupa a sua mente, não é? Desgasta fisicamente, enfim, você está desenvolvendo algum tipo de atividade e de repente você fala, estou acabando, vou poder descansar. E quando você pensa que está acabando, chega encomenda nova. Quando você pensa que vai acabar, vem uma ordem de trabalho nova. Quando você pensa que vai descansar, precisa viajar. Quando você pensa que vai descansar, vem um probleminha para você resolver. E aí vem aquele, vamos encarar isso. E Jesus tem compaixão da multidão e decide então ensinar essa multidão. Eu imagino então aqueles discípulos vendo a cena, a multidão ali, e Jesus indo em direção à multidão. A pergunta que eu faço é: essa nova situação gerou descanso para os discípulos? Vamos começar outra vez? Vamos ler o texto. Eu montei um quadro para vocês. A pergunta que eu faço é: essa nova situação, eles atravessaram o mar, chegam no outro ponto, e agora tem a multidão. Jesus sente compaixão da multidão, vai ao encontro dela para ensinar. Essa nova situação gerou descanso para os discípulos? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Vou responder essa questão. Sim. Porque agora quem ia trabalhar era Jesus, não era eles. Quando eles chegam e atravessam o mar, e chegam no ponto que eles tinham planejado chegar, e a multidão está ali, quem vai trabalhar agora é Jesus. Não são os 12. Então, enquanto Jesus está ensinando, eles estão fazendo duas coisas. Quais são? Aprendendo e descansando. Eles estão aprendendo com a multidão, porque Jesus está ensinando, e eles estão descansando, porque não estão trabalhando. Amém? Então isso mostra que quando Jesus está trabalhando, a gente descansa. Amém? Isso para quem está do seu lado. Quando Jesus trabalha, você descansa. Então observa uma coisa comigo. Observa só, os discípulos, aí no texto mostra que eles só vieram a trabalhar no final do dia. Não é assim? Porque começa a chegar o entardecer, e um dos discípulos chega e fala assim: mestre, essa multidão está aí, eles estão com fome. Eu acho que eles estão, né? Está roncando para eles também, né? E aí eles, mestre, eles estão com fome, despede eles para irem comer, né? Porque o lugar aqui é deserto. E Jesus então diz para eles: está disposto de comer, vocês mesmos, vão lá, alimenta a multidão. Eu imagino que eles ficaram com interrogação imensa. O que é que nós vamos fazer? O que Jesus está pensando agora? O que é que está passando pela cabeça do mestre? Porque nesse momento ele está mandando a gente alimentar quando não tem nada. E Jesus pergunta: o que é que vocês têm? Vai lá, vê no meio da multidão o que é que vocês têm. E eles têm quanto? 5 pães, 2 peixes. Basta. Amém? É só nesse momento que eles vão trabalhar, mas eles vão trabalhar porque existe um comando de Jesus. Enquanto não
acontecer e fazer como eles tinham feito antes. Ok? E é nessa hora que eles finalmente vão comer também. É nessa hora que eles vão se alimentar, vão matar a própria fome. Eles estavam com fome. O texto diz lá que eles não conseguiam nem comer. Então agora eles podem comer. Aqueles discípulos só poderiam se sentir sem descanso se eles não soubessem governar, celebrar o governo de Jesus. Presta atenção nisso. Às vezes, a gente sofre, se esgota, a gente entra em tempos de angústia, de sofrimento, porque nós não conseguimos celebrar o fato de que Ele está trabalhando. A gente não descansa porque não enxerga o governo dele. Então o texto não nos diz se os discípulos reclamaram ou não. A gente imagina que depois de todo o trabalho, esperando o descanso, vem aquela frustração, a multidão está ali. Mas de repente, eles estão vendo que é Jesus que está ensinando, que eles não têm que fazer nada. E eles podem descansar. Agora eles podem descansar. E se eles souberam celebrar o fato de que Jesus estava governando naquele momento, então havia descanso deles. Se eles estavam olhando para aquilo como sendo um peso, nós queremos do nosso jeito acontecer as coisas como nós planejamos, que o nosso jeito de fazer vai ser melhor. Se eles estivessem questionando o que Jesus estava fazendo, eles não teriam descanso. Concorda comigo? Eles podiam não estar fazendo nada, mas não descansariam, porque na mente eles estariam ali ansiosos, porque o plano deles não foi até o fim. Quantas vezes você ficou assim? Frustrado, angustiado, ansioso, porque você tinha planejado alguma coisa e a coisa não conseguiu ser do jeito que você queria, e você não conseguiu celebrar o fato de que Deus governa e que a sua vida está nas mãos dele. Quando a gente deixa de celebrar o governo de Jesus, a gente perde o descanso. Mas quando a gente aprende a celebrar, mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito, a gente descansa. A gente descansa porque Ele está no controle. Amém? Então veja, eles só poderiam se sentir sem descanso se não soubessem celebrar o governo de Jesus. Isso nos leva, e eu quero colocar um outro texto agora dentro disso, que é um outro acontecimento também de Jesus com seus discípulos, que também vou ilustrar isso de uma forma especial. Eu vou projetar o texto aí na tela. Marcos capítulo 4, versos 35 e 40, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Prestaram atenção nesse texto? Vamos lá. O que é que aconteceu após eles iniciarem a viagem? Eles entraram no barco e estão atravessando. O que aconteceu? Não é pegadinha não, pode responder. Caiu uma tempestade. O mar da Galileia, gente, ele é um grande lago, na verdade. É um grande lago. Ok? Sendo um lago, não deveria ter onda, mas quando venta e venta forte, as ondas, elas são feitas pelo vento. E essas ondas se tornam bem intensas. São essas ondas que bateram contra o barco. Então o
Por isso ele está dizendo uma grande tempestade de vento. E as ondas batiam contra o barco, de tal forma que a água entrava no barco. Então era essa situação que estava acontecendo. E eles, pelo menos uma parte deles, sendo pescadores, eles sabiam o perigo que eles estavam correndo. Porque aquele tipo de vento, aquele tipo de onda, podia facilmente virar aquele barco. E como nem todos eram pescadores, possivelmente só alguns poderiam nadar. Mas numa onda ou numa tempestade daquela, talvez todos morressem. Então imagina o que vem ao coração desses discípulos. Porque vem uma grande tempestade. Agora, onde Jesus estava? Onde? No barco. Esse não é o episódio que ele está dando sobre as ondas. Ele está dentro do barco. E ele está dormindo no barco. Amém? Ele está dormindo. Aí eles vão lá, acordam Jesus e diz: Jesus, o senhor está aí dormindo, a gente está quase morrendo, o senhor não tem dó da gente. Eles não estão nem preocupados com Jesus, né? Se fosse afundar, ele ia afundar junto. Ele diz: o senhor não tem medo, não tem pena da gente, nós vamos afundar aqui, nós vamos morrer. Jesus então se levanta, repreende o vento, repreende a tempestade e tudo se acalma. E ele então os chama de quê? Tímidos sem fé. Por que Jesus chamou de tímidos sem fé? Eles não confiaram. Confiaram em quê? Jesus estava ali já. Confiava na palavra de Jesus. Ah, você viu, né? Você não vale. Porque Jesus chega para eles e diz: homens de pequena fé, tímidos. Por que Jesus faz isso? Talvez a gente pense assim, né? A gente olha para Jesus, ele está no barco. Jesus confiava que ia chegar no outro lado. Mas esse era Jesus. Então eu estou dizendo, Jesus foi injusto. Porque Jesus chamou eles de tímidos sem fé, né? Ele era Jesus, ele confiava. Agora, se havia um propósito na fala de Jesus, qual era esse propósito? Vamos olhar para o verso de número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Jesus falou: vamos para outra margem. Bateu a tempestade? Jesus falou: vamos para outra margem. Então nós vamos para outra margem. Amém. Sabe como é? O que eu quero dizer é que os discípulos não conseguiam descansar no meio da tempestade, porque eles não conseguiram crer que quando Jesus disse passemos para outra margem, eles iam passar para outra margem. Mas sabe o que acontece com a gente? A gente sabe o que Jesus falou, a gente conhece o que a palavra diz em muitas situações, mas como a gente não consegue crer no que Jesus falou, na hora da tempestade, a gente entra em pânico. A gente não consegue crer. A gente não consegue caminhar mais. Por quê? Porque não conseguimos crer que o que Ele falou é verdadeiro. Descansar não é um esforço mental para deixar os problemas. Repetir. Descansar não é um esforço mental de deixar os problemas. Não vou pensar mais nisso. Não vou fazer mais desse trabalho. Vou deixar isso para lá porque isso está me desgastando. Não quero mais me preocupar com isso. Isso não é descansar. No domingo a gente estava saindo aqui. Foi domingo, né, Bob? A gente estava ali, as crianças brincando ali, né? E a gente saiu, as crianças estavam brincando nas almofadas ali, né? E deitado e tal.
E eu falei assim, isso é descansar. Eles não estão preocupados se amanhã vai ter almoço, se vai pagar a conta da água e da luz. Papai cuida. Mamãe faz almoço. Está me entendendo? Isso é descansar. Eles estavam ali despreocupados. Não estavam preocupados se a gente ia achar ruim, se não ia achar ruim. Né? Se ia falar assim, deixa as almofadas, né? Ou se a gente ia achar que bonitinho. Eles não estavam preocupados com isso, eles não estavam preocupados com a aparência, eles simplesmente estavam à vontade. Isso é descansar, gente. Isso é descansar. Quando Jesus está falando para eles sobre timidez e falta de fé, é exatamente por causa disso. Porque a tempestade veio e eles preferiram acreditar no que eles conheciam sobre tempestade, sobre mar, sobre o barco, sobre se afogar, do que acreditar no fato de que Jesus disse que vamos chegar do outro lado. Porque a nossa mente, ela trabalha assim. A criança está despreocupada. Eles não estão nem aí se estão fazendo bagunça, se estão fazendo barulho, se não estão. Quem é que fica preocupado? São os pais e mães aqui, ela fica olhando para eles. Não é? Quanto mais a gente vai crescendo, mais a nossa mente vai ficando embotada. Mais racional a gente vai ficando. Ao invés de nós caminharmos por uma vida sobrenatural com Deus, a gente caminha por uma vida racional. Porque tudo para nós começa a ser um cálculo. Começamos a calcular as coisas. Começamos a fazer as contas se tudo vai dar certo. Se o nosso cálculo está certo, nós confiamos que Deus vai abençoar. Que confiança é essa? Que confiança é essa que depende de um cálculo que eu vou fazer? Por isso Jesus chama a atenção deles. É simplesmente porque uma palavra simples do mestre, vamos para o outro lado, não foi suficiente. Eles tiveram que fazer cálculos. Eles tiveram que fazer a soma, a divisão, multiplicação e ali as equações todas para ver a velocidade de vento e o tamanho da onda e a água e quanto o barco ia aguentar para saber se eles iam chegar no outro lado ou não. É assim que a gente faz todo dia. Cálculos, cálculos e confia nos cálculos, ao invés de confiar na palavra daquele que venceu. Por isso Jesus dormia. Sabe por quê? Porque ele não dependia dos cálculos. Jesus dormia porque ele acreditava sim na palavra do Pai. O Pai o enviou. Ele tinha um propósito. Satanás já tinha tentado tirar ele desse propósito, mas ele sabia que a vontade do Pai é que ele fosse até a cruz. E nada ia removê-lo desse caminho. Se o Pai disse que o caminho dele é a cruz, ele vai até a cruz. Pode vir a tempestade que for, ele vai até o fim. Amém? Então descansar não é um esforço mental para deixar o problema de lado. É confiar no governo de Jesus. É confiar que Jesus está no comando. Amém? É por isso que eu gosto de Isaías 9,6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. Lá na frente Jesus vai dizer: todo o poder me foi dado, toda a autoridade me foi dada. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É esse Jesus que está ali. É esse Jesus que está no barco. É esse Jesus que está na minha vida e na sua vida. É esse Jesus que nos mantém. A palavra de Deus diz que Ele sustenta todas as coisas
como Pai amoroso, Ele é o príncipe da paz. É isso que traz o descanso, querido. É saber quem é Jesus. É conhecer quem é Jesus. Eu vi um vídeo, ele foi mandado também pelo pastor William. Eu parei para assistir, não sou muito de ficar assistindo um vídeo que me manda pelo WhatsApp, não, viu gente? Quando for uma coisa muito importante, vocês falam assim, é muito importante, pastor. Porque muitas vezes eu não vejo, eu vou ser sério, não tenho muita paciência. E eu fui assistir o vídeo e coloquei lá. Ele fala mais ou menos assim: a igreja brasileira canta muito, adora bastante, tem músicas lindas, letras maravilhosas, melodias tremendas, também tem algumas terríveis, que não vale nada. Mais ou menos, estou colocando minhas palavras, viu? Mas é isso que ele vai dizendo. É uma igreja que canta muito, mas conhece pouco a palavra. Não estuda a Bíblia, não medita nas Escrituras. Tem muita música e pouco conteúdo. Por que nós somos sempre abalados? A nossa paz é tirada porque não conhecemos o príncipe da paz. Porque nos sentimos inseguros e achamos que as coisas estão contra nós, que o inimigo pode estar vencendo. Querido, a palavra diz que o inimigo não nos toca. Tudo que ele pode fazer contra você é engano. Se ele te enganar quanto à fidelidade de Deus, você cai na cilada dele. Mas enquanto você se mantiver firme em relação ao fato de que Deus é fiel, o inimigo não te toca. Quando nós descobrimos quem é Jesus, encontramos a fonte do descanso. É isso que traz paz, é isso que traz descanso. É saber quem Ele é. É saber que eu posso confiar nele. Se Ele está no